Como é bom estar na presença do Senhor e estudar a Sua Palavra e ler a Sua Palavra. Hoje nós voltaremos ao livro de Lucas. Livro de Lucas que nós já temos estudado desde o início do ano. E na semana passada estudamos até o verso 12 do capítulo 2. Hoje, portanto, seguimos no nosso estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versos 13 ao verso 20, que diz-nos assim: E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Irmãos, este texto é um texto muito rico. Aqui nós vemos, até este momento em Lucas, o que nós tínhamos visto eram apresentações, ou seja, um anjo a falar com pessoas. Nós vimos o anjo falar ao coração de Zacarias, vimos o anjo a falar também com Maria, e era sempre uma situação bastante individual, e nós falamos um bocado sobre isso já na semana passada, onde aparecia sempre um anjo, e este um anjo falava sempre a uma pessoa. Acontece que aqui, como já dissemos na semana passada, nós vemos uma diferença. Não é apenas um anjo. Porque o que acontece quando lemos o começo deste trecho, o começo do verso número 13, diz assim: E subitamente apareceu com o anjo, ou seja, o anjo que estava a anunciar aos pastores tudo aquilo e a falar dos sinais, uma multidão da milícia celestial. A verdade é que agora deixa de ser apenas um anjo e aparece uma multidão da milícia celestial junto deste anjo. Portanto, nós vemos aqui que agora já não era mais apenas um anjo a falar para uma pessoa, tornou-se um anjo a falar para um grupo. Ele diz aqui os pastores, ele sequer diz a quantidade, eram alguns. A quantidade nesse sentido é irrelevante. Da mesma maneira, ele também não diz a quantidade de anjos. Ele não diz que foram 2 ou 3 ou 4, mas ele diz aqui uma multidão. Nós percebemos, portanto, nesta cena que Lucas nos conta, nessa história daquilo que Lucas nos conta, nós percebemos que aquele primeiro anjo que vem e que dá-lhes esta boa nova, esta boa notícia, este primeiro anjo, ele serve como uma espécie de arauto, como aquele apresentador que às vezes, talvez numa das peças de teatro, uma das obras de teatro mais antigas, quando vinha um apresentador e antes das cortinas abrirem-se, apresentava aquilo que iria acontecer. Antes de ser revelado o fundo do palco portanto, começar um arauto que vinha e anunciava aquilo que iria acontecer. E este arauto, então, quando termina o seu anúncio a dizer que encontrará um menino envolto numa manjedoura, deitado em uma manjedoura envolto em panos, as cortinas se abrem. E subitamente, algumas traduções vão dizer, outras vão dizer de outra maneira, imediatamente, ou então sucedeu-se que apareceram anjos de uma multidão da milícia celestial. Apareceu então uma multidão de anjos da milícia celestial. Reparem que apesar de dizer que faziam parte da milícia celestial,
Deus não permite, Deus não fala ao coração e Lucas aqui não chega, não nos diz quantos é que são. Mas ele utiliza a palavra multidão, que por acaso achei bastante curiosa, porque esta palavra é a palavra pletos. Eu não sei a origem, posso estar enganado, mas lembrou-me imediatamente da palavra em inglês plenty, quando você quer dizer que muitos, não é? Pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas lembrou-me da palavra inglesa plenty, que é quando nós queremos dizer que são incontáveis. Ou seja, portanto, quando nós estamos a falar, e quem aprende inglês sabe disto, que existem coisas que nós não podemos contar, não conseguimos contar, então usa-se essa palavra. Aqui, Lucas diz que são tantos que também não se pode contar. Portanto, o que ele diz é que é uma grande multidão. E se nós repararmos, é assim que é, quando nós estamos num sítio onde há uma grande multidão e alguém nos pergunta, mas estava muito cheio, havia lá muita gente. E nós respondemos, sim, havia lá muita gente, mas quantas pessoas mais ou menos é que tinha? Nós dizemos, não consigo dizer, aquilo estava mesmo, havia lá uma multidão. Ou seja, o que está a dizer é que de facto foram tantos, mas tantos anjos, que não se podia contar. Cria então a imagem deste grupo enorme de anjos. Não apenas um grupo pequenino que pudesse ser contado. Esta palavra, ou esta referência à multidão de anjos, ela é feita com uma palavra que normalmente diz respeito à multidão da milícia celestial. Essa palavra é a mesma palavra que é usada, é a mesma frase, inclusive, quando diz multidão da milícia celestial, é a mesma frase que é usada, é a mesma tradução, ou seja, quando é traduzida a Septuaginta, portanto, traduzido o texto do hebraico para o grego, esta é a versão da Septuaginta, ou seja, o texto hebraico, o Antigo Testamento é traduzido para o grego, esta é a frase que é usada toda vez que vai falar do exército do Senhor que serve diante dele. Toda vez. Isto vai acontecer no livro de Crônicas, no livro de Reis, toda vez que um profeta refere-se então também à multidão, ou seja, do exército do Senhor, aos anjos do exército do Senhor que guerreiam por ele. E, portanto, esta é a mesma frase que refere-se então a todo o exército do Senhor, a todo o exército de anjos. E aqui há uma curiosidade, uma coisa bastante interessante que logo me faz pensar, é que quando nós lemos que é uma multidão da milícia celestial, portanto é um exército, estamos a falar mesmo de guerreiros. Esta, portanto, não é uma imagem como aquela imagem barroca de anjos que são fofinhos, que têm um aspecto quase de bebê e que, portanto, são vulneráveis, inofensivos, inocentes, neste sentido, não é? Transmitem aquela fofura do bebê. Mas ele diz que são anjos guerreiros. Portanto, eu imagino aqui a cena, inclusive, do pavor ainda destes pastores, quando lhes aparece então este enorme exército. Não eram homens acostumados com isso, e de repente diante deles aparece um grande exército de anjos do Senhor. Que terror! Que realmente é algo indescritível. Eu fico a imaginar depois estes homens a tentarem descrever aquilo que se lhes passou. E este exército, ele louva a Deus e diz, louva a Deus e diz. Este coro de homens guerreiros, ele se contrasta, segundo Kinner,
um dos estudiosos do Novo Testamento, e nós temos falado bastante sobre a realidade, e na semana passada ainda falamos sobre o Evangelho de César, e já falamos sobre todo esse contraste que esse paralelo que Lucas mesmo faz para mostrar que o nosso Senhor, ele não é como os senhores deste mundo, mas ele está acima e é mais poderoso e mais glorioso do que qualquer senhor deste mundo. Então, este coro, ele contrasta com uma coisa que era muito comum naquela época, que eram os coros usados para a adoração do imperador. E isto, a saber disto, saber que então no Império Romano, ou seja, naquela festa que celebrava o aniversário do imperador, que era o Evangelho, não é, do imperador, de que ele veio e, portanto, agora trouxe paz a todos os homens simples, a tornar o mundo unido, único. Este coro de anjos, ele contrasta com aquele. E isto lembra-me também que talvez os irmãos possam pensar, mas isto é um bocado esquisito. E não é tanto. Tanto que toda a segunda semana de junho, e se os irmãos não estiveram atentos este ano, podem estar atentos no próximo ano, existe um evento cerimonial no Reino Unido, onde eu e minha família, eu, Andressa, as crianças, vivíamos antes de vir cá para Portugal. Em toda a segunda semana de junho há um cerimonial do aniversário da rainha. Na verdade, este cerimonial não é por ser o aniversário em si da rainha, mas é uma data cerimonial e que é celebrado qualquer que seja o rei ou a rainha. Isto já tem sido feito há mais de 200 anos. Portanto, existe uma celebração ao aniversário da rainha. E o que é feito? Exatamente a união. Eles têm batalhões específicos para este fim. Neste caso, que o que eles fazem é participar desta cerimónia, desta celebração, e todos os anos fazem ali demonstrações com armas, com aviões, portanto, ou seja, em homenagem e à glória da rainha. Portanto, quando nós pensamos que Deus podia enviar, e eu imagino que quando aqui diz que são anjos da milícia celestial, o anjo que aparece anteriormente e que fala dentro do Santo dos Santos com Zacarias, o anjo que aparece a Maria, provavelmente não era um desses anjos guerreiros. Provavelmente não era um anjo da milícia celestial, porque ele não diz. E porque provavelmente eles teriam sido ainda mais aterrorizados do que já foram. Mas aqui diz que neste momento, este coro é um coro que é um coro da milícia celestial. E este coro, portanto, ele nos mostra uma demonstração de poder do Senhor. O Senhor não envia, exatamente como eu acabei de falar, não envia anjos, aqueles anjos bonitinhos, fofinhos, delicados, mas envia anjos guerreiros. Envia a sua milícia celestial, e é esta milícia celestial que anuncia. E todos os estudiosos do texto dizem que aquilo que é feito neste texto, muito mais do que um cântico de louvor ao Senhor, o que é feito neste texto é um anúncio. De facto, este momento, quando os anjos dizem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, os anjos estão a anunciar, portanto, estão a proclamar, a dizer algo que já está a passar, algo que é uma realidade a partir de então. E Deus o faz com o seu exército. Portanto, é quase que um chamamento a dizer: eu sou o Senhor poderoso do universo e eu decreto, e quem virá contra mim? Quem poderá vir contra o meu poder? Quem se atreverá a dizer ao contrário? Quem não temerá o meu nome diante de tamanho exército de seres celestiais? Nós vimos até aqui que todos a quem foi anunciado o nascimento de Jesus, cheios do Espírito Santo, louvavam
e engrandeciam o nome do Senhor. Mas aqui nós vemos que diante do nascimento de Jesus, quem louva e engrandece o nome do Senhor e que diz e que anuncia então aquilo que está a acontecer é o próprio coro do exército do Senhor. E o que diz então este coro? Como nós lemos e já falamos, o coro diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas. Esta referência não é uma referência, e a palavra aqui no começo, esta glória, não é um verbo no sentido como se fosse rendemos glória ou rendamos glória. Mas ele está a anunciar, os anjos aqui estão a anunciar que nas regiões celestiais, de que toda a glória do universo, seja nos céus, na terra, toda a glória é do Senhor. Glória a Deus. Um anúncio dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas. Nas maiores alturas, a fazer a referência exatamente ao céu, ao lugar mais exaltado, ao lugar mais santo, separado, ao lugar que é a morada do Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Então faz um paralelo e continua por dizer que então esta glória de Deus que enche os céus, transborda e é incontida e que, portanto, realmente toda a glória, mesmo na terra, é do Senhor. E que, portanto, Deus, por sua glória, em nome da sua glória, porque é glorioso, Ele traz paz. Ele traz paz. Aqui, meus irmãos, não sejamos enganados, porque a paz a que este texto se refere, e nós temos que lembrar que a Bíblia é um livro único. Apesar de ter sido escrito por muitos homens, por muitos séculos, nós cremos que ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus e, por isso, um livro único de capa a capa. Por isso, ele deve ser percebido sempre como um todo. E, portanto, ele não pode e nunca contradiz-se. E, portanto, aqui, esta paz não pode nos enganar. Não podemos achar que o que os anjos anunciam é a paz no mundo, é a paz mundial. Porque isso, obviamente, traria questões como: por que então temos tanta guerra, tanta maldade? Por que então não vemos esta paz, de facto, a ser estabelecida? Não vemos esta paz no mundo? A paz a que o texto se refere não é a ausência de conflitos. Não diz respeito a uma segurança física ou mental, ou mesmo prosperidade de recursos, sejam materiais, sejam qualquer que forem. E nós podemos observar muito bem isso nas cartas de Pedro, quando ele escreve carta aos irmãos que estão a sofrer e a lembrar-lhes da esperança que nos é proposta na eternidade e de que nesse mundo teremos aflições. Jesus mesmo diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Depois, no livro de Atos, nós vemos como os próprios apóstolos de Jesus, os homens que seguiram Jesus, que andaram com Jesus por 3 anos, mesmo estes homens, eles foram perseguidos, eles foram presos, foram torturados e, no fim, martirizados, mortos. Portanto, a paz que os anjos anunciam não é que, a partir de agora, então, aquele que ama o Senhor, que anda com o Senhor, que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, tudo vai lhe correr bem. Não. A paz que é descrita aqui pelos anjos, esta paz, tem a ver com a paz que está a ser estabelecida pelo Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus já está no mundo e, por meio do seu sangue, nós podemos ter paz
com Deus. A inimizade criada por Adão ainda no Éden, agora pode ser quebrada e nós podemos então ter paz com Deus. O nosso relacionamento com Deus ser restabelecido. E esta paz novamente, Jesus mesmo também fala sobre esta paz. Porque ele diz, quando fala sobre a paz na terra, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versos 34 a 39, Jesus diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Esta paz que as pessoas esperavam e que muitas vezes, quando leem este texto, desejam que o texto diga, não é a paz que o texto diz. A paz que o texto nos apresenta é a paz que nós podemos ter com Deus. A paz de ter um relacionamento restabelecido com o Senhor. E esta paz é uma paz que ele continua. Paz na terra. Paz na terra. E, portanto, esta paz não é uma paz que nos é proposta como uma paz para a eternidade. Não é uma paz que nós precisamos esperar para ter, então. Mas, pastor, estou confuso. Estou confusa. Afinal, o pastor acabou de dizer que esta paz não é uma paz neste mundo, não é uma paz nesta vida, não é uma paz nesta terra. Não foi isso que o pastor disse. Esta paz é uma paz nesta terra, sim. É o que o texto nos diz, paz na terra. É uma paz que nós já podemos experimentar a partir desta vida. E é isso que nós vemos quando lemos exatamente o livro de Atos e nós, por exemplo, vemos Paulo e Silas a cantarem enquanto estavam presos. Cheios da paz do Senhor. O que o texto não nos diz é que não vamos ser presos, que não vamos ser açoitados, que não vamos ser mortos, que vamos ter uma vida tranquila, que não vamos ser odiados pela nossa própria família. Muito pelo contrário. Nós sabemos testemunhos de irmãos que vivem em países perseguidos, que sofrem fisicamente, que têm atentados contra a sua vida por meio de familiares, simplesmente porque confessam a Jesus como o Senhor. Enquanto muitas vezes nós dizemos, na nossa sociedade nós sofremos preconceito porque somos cristãos. Mas nenhum parente seu lhe tenta tirar a vida. E nós temos neste momento irmãos no mundo que estão a sofrer isso. São obrigados a fugir. Fugir não só da sua casa, da sua cidade, muitas vezes do seu país. Refugiar-se em outro país. Sob o risco de serem assassinados se ficarem onde estão. E ainda assim, cheios da paz do Senhor, aqui já. Por isso é que, novamente, Paulo e Silas cantam na prisão. Que apesar das circunstâncias terrenas, as circunstâncias deste mundo não serem as ideais, as melhores para eles, o que nós vemos é que eles estão cheios da paz do Senhor pelo seu testemunho. E a palavra nos diz que pelos frutos conheceremos. E homens cheios da paz do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, ainda que presos,
continuam a louvar ao Senhor das suas vidas. E ele continua, portanto, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Portanto, paz a todo aquele que confessa e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Verso 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. No domingo passado nós estudamos dos versos 10 a 12, quando o anjo anunciava aquilo que iria acontecer, não é? E que eles poderiam achar então Jesus ali na manjedoura. E, portanto, nós vemos Deus a anunciar isso por meio do anjo. Mas o anjo não apenas diz que vai acontecer, que agora já é chegado o Messias do Senhor, mas ele diz que eles receberão um sinal, que verão um sinal. Um sinal para que tenham certeza. E quantas vezes nós, apesar de já sabermos daquilo que devemos fazer, porque temos a palavra de Deus, a Bíblia, e sabemos como devemos agir, nós pedimos sinais ao Senhor. E nós, frequentemente, quando pensamos em sinais, é normal que pensemos então em sinais que estejam à altura do poder e da majestade e da glória de Deus. Mas nem sempre é assim que Deus escolhe fazer. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, como neste caso, os sinais de Deus são sinais tão singelos que podem passar mesmo até desapercebidos, de tão ordinários que são, tão comuns. Por isso, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, para que Ele nos diga quais os sinais que Ele está a colocar diante de nós. Como nos diz o especialista em Lucas e comentarista do Evangelho, o doutor J.R. Edwards, em seu comentário ao livro de Lucas, ele diz que o sinal anunciado pelo anjo é em si duvidoso. Um recém-nascido é um lugar comum. Não era incomum haver recém-nascidos. Um recém-nascido em uma manjedoura é algo então primitivo, quase que brutal. Além do anúncio angelical, este poderia ser facilmente esquecido ou confundido com algo diferente do que é. Qualquer um que estivesse a passar ali, ou qualquer um que estivesse numa casa ao pé e que ouviu aquele bebê a nascer, pronto, um bebê nasceu. E que se calhar passasse ali à porta e visse, então, aquele bebê estava em uma estrebaria e deitado em uma manjedoura, ia quase que ter, pronto, seja, eu nem vou lá ter, eu nem vou... Talvez parecido com a história do bom samaritano, que ao ver o homem caído no chão, o bom samaritano o ajuda, mas antes homens passam e o veem caído ao chão, sujo, a sangrar, e não o ajudam, porque não posso tocá-lo, não vou tocá-lo, eu não sei o que é, talvez seja alguém que bebeu a mais, talvez seja alguém que tem alguma doença e eu não sei, portanto, passa ao lado. Portanto, algo que pode passar muito despercebido. Mas o sinal de Deus é claro, porque fala por meio dos anjos. E o comentarista continua: sem a palavra divina, quem poderia imaginar que nesta pessoa e lugar humilde poderia estar Emmanuel, Deus conosco? Ele ainda vai mais além e nos fala sobre o ceticismo dos evangelhos em relação a sinais miraculosos. Os evangelhos sinóticos, não é? Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 11, 29 do livro de Lucas, nós vemos Jesus mesmo dizer que nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. E nós vamos entender isso no futuro, o que quer dizer. Mas Jesus, ele mesmo diz, verso 29 do capítulo 11, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas.
Por isso, Deus nos dá sinais. Deus nos dá sinais para que possamos, então, não apenas saber, mas como dizem os pastores no começo do verso 15, ausentando-se eles, os anjos do céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Para que possamos ir e ver, para que possamos testemunhar da ação e do poder de Deus, para que sejamos tornados testemunhas da ação de Deus no mundo. E ele continua. Verso 17. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, o resultado é inevitável, é incontornável. A proclamação para os outros é algo que não se pode conter. Todo aquele que, cheio do Espírito Santo, todo aquele que conhece a Jesus, todo aquele que vê a Deus e a sua glória, não se pode conter. Porque a alegria de saber, de descobrir, leva-nos, move a querer dizer aos outros. Como é que podemos não dizer? Tenho visto neste tempo as pessoas realmente a pensarem, e nós vimos o que aconteceu com a questão da vacina. Toda vez que uma idade, agora já podem pessoas com tal idade, e agora tal pessoas com tal idade. E as pessoas começavam a perguntar, então, logo aquelas pessoas, e a tentar passar a notícia às pessoas que sabem que agora, então, estão dentro do grupo que pode ser vacinado. E as pessoas a dizerem então umas às outras: olha, já sabes, agora já se pode vacinar até os 50. Já podes ir, já estás a saber, já foste. Da mesma maneira, depois, quando a idade foi a baixar, eu ouvi isto umas quantas vezes, esta pergunta. Porque exatamente diante da possibilidade, diante de uma possibilidade de cura para esta doença, para este mal que estamos a viver, as pessoas saberem, podem elas não estar elas naquele grupo ainda, não estar elas na idade, ou já terem até tomado a vacina, elas querem dizer às outras: mas vão, então é isto, precisa ir, já foste, e já está a partir de ontem, ou vai ser já a partir de amanhã, vá lá logo amanhã. Como então podemos não ter ainda mais uma alegria incontida em contar e anunciar aquilo que Deus fez e faz e continuará a fazer? Nós já falamos, enquanto estudávamos Lucas capítulo 1, quando há um encontro entre Isabel e Maria, nós falamos sobre isso, de como cheios do Espírito Santo proclamamos que esta é uma das marcas do Espírito Santo em nossas vidas. Que quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, controlado por Ele, proclamamos o Evangelho às outras pessoas. Jesus, em Mateus 28, 19, 20, texto bastante conhecido, todos os irmãos, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso, meus irmãos, que quando algumas pessoas falam sobre a proclamação do Evangelho, e por isso é que nós vemos Jesus aqui em Mateus 28, ele sequer precisa dar a ordem de ir proclamar. Ele não diz, portanto, vão e proclamem o Evangelho, e aqueles que creem façam discípulos e os ensinem a viver de acordo com tudo o que vos tenho ordenado. Não.
porque Ele sabe da alegria. Ele sabe do desejo que eles têm de ir e anunciar a Jesus e anunciar a salvação. O que Jesus faz, portanto, é dizer a eles que não é suficiente, de que não é apenas a proclamação, de que o trabalho deles não termina após a proclamação. Porque se nós repararmos o que acontece com os pastores, portanto, proclamam e diz que eles começam a divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Mas no verso 18 diz: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles se admiraram. Olha, espetáculo, muito bem. Mesmo interessante, curioso. Ficaram admirados. Mas o texto não nos fala de uma transformação de vida, não fala que estas pessoas tornaram-se diferentes, foram transformadas por esta mensagem. Por isso é que Jesus nos chama não a proclamar, porque aquele que é cheio do Espírito Santo já o faz. Mas Jesus nos diz a ti, diz a mim, apenas saber, apenas ser informado, apenas admirar-se diante do Evangelho não é o suficiente. Por isso diz então: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por isso que o foco de Jesus está no discipulado. Afinal, é preciso, além de saber quem Jesus é e o que Ele fez, é preciso tomar uma atitude diante disto. Não é suficiente saber. É preciso tomar uma atitude. E qual atitude que é preciso tomar? Uma atitude de submissão total a Ele. Apenas saber não faz de ninguém um discípulo. Talvez faça de si alguém informado. És alguém muito bem informado. Porque sabes. Mas saber não faz de si um discípulo. Ainda é preciso reconhecer que precisas de Jesus. Ainda é preciso fazer dele teu Salvador e Senhor da tua vida. Reconhecer que somos incapazes de conduzir as nossas próprias vidas. E, portanto, colocar a Ele na condução. Aí sim, tornando-nos, portanto, discípulos de Jesus, mas não a caminhar sozinho. Porque o que Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos, ensinando-os. Não somos chamados a uma caminhada solitária. Não somos chamados a andarmos sozinhos, muito pelo contrário. Somos chamados por Jesus a viver uma vida de comunhão com nossos irmãos, a ouvir e a aprender de irmãos mais experimentados na fé. Aprender aquilo que o Senhor nos ordenou e como viver isto. Jesus não quer apenas que saibas. Ele quer que hajas. Oremos ao Senhor.